Trouxe aqui um dado, tipo, ano passado saiu uma pesquisa. Meu som tá saindo? Tá, perdão. Ano passado saiu uma pesquisa no IBGE que constatou que a população negra é a maioria nas universidades públicas pela primeira vez, né? Dentre os alunos da graduação. Contudo, elas continuam sendo a minoria no corpo docente e também nos cursos de pós-graduação, enfim. E queria que você trouxesse para a gente a sua visão do porquê que essa diferença ainda existe tanto, né? E, tipo, como a gente pode combater ela? Bom, primeiro, eu confesso a você que eu não confio muito nesses números, não. Porque, olha só, a gente olha a universidade, cadê? Entendeu? Depois, eu também faço parte da comissão de heteroidentificação. E eu sei que vocês vão depois, eu posso depois falar melhor sobre isso. Mas uma das coisas é o número de fraudes que tem, o número de pessoas que, como você não tinha, era só autoidentificação, você não precisava provar se era ou não. Você só precisava provar a sua renda, né? Se mesmo com a renda tinha fraude, que dirá nessa situação, quando você não tem que confirmar nada. Então, a gente viu, eram denúncias que chegaram ao Ministério Público, denúncias que chegaram à ouvidoria, e até então o pró-reitor de graduação da época, a posição dele era não fazer nada. Ele dizia que essa era uma discussão que discutir sobre essa questão não fazia parte, o entendimento da equipe é que isso não deveria ser, né? Porque já existia uma política. Eu perguntei para ele, e você faz o quê com as fraudes? Aí ele não me respondia. Eu perguntei direto, eu não resisti, eu juro. E era até assim, eu não fiz uma pergunta formal, estava na rua, encontrei com ele e perguntei. Mas é uma posição política de quem não quer resolver. Não adianta dizer que ele quer uma outra política, uma política integral de educação, se ele não consegue olhar para isso, entendeu? Então, finalmente, depois de muita mobilização, inclusive do Ministério Público, o Ministério Público chamou as universidades, a UFRJ até então era a única que não tinha ido, e depois se mostrou o número de fraudes que tinha na medicina, que tinha, né, no direito, principalmente nesses cursos que a disputa era maior, né? E muita gente fala assim, mas é mais fácil. Não, não é mais fácil. A diferença de pontos é mínima, né, entre uma e outra, né? Então, eu acho que eu não sei se eu confio nesses números, porque, veja só, se a gente for pensar nos números que não são preenchidos, a Covid-19, por exemplo, o registro dos prontuários, só metade tem o preenchimento do quesito corpo, embora isso seja obrigatório desde 2009, quando a Política Integrada de Saúde da População Negra foi aprovada pelo Ministério da Saúde. Mesmo assim, por exemplo, o Hospital Universitário do Fundão não coleta, tem preenchimento, mas ele não coleta os dados do quesito corpo porque acha que isso não é importante, embora seja obrigatório no município, no estado e pelo Ministério da Saúde. Então, assim, acho que... Eu não sei se eu confio muito nesses números por conta dessa situação. Acho que é uma política importante, porque significa que quando um professor olha para aquela turma
ele tem a obrigação de falar para todo mundo. Por exemplo, até agora, o curso de políticas internacionais só faz política internacional para metade, porque não tinha, pelo menos até há pouco tempo, não tinha aula sobre África, sobre Oriente Médio e sobre Ásia. Gente, Ásia é o maior continente. Se você juntar África, Ásia e Oriente Médio, o que sobra? Eles só pesquisam sobre Europa, Américas, entendeu? E Austrália. Se é que estuda a Austrália. Aquele área oceânica, né? Oceania. Então, assim, qual é a perspectiva dessa discussão? Quando você tem que insistir que o Negrex fez muito isso. O Negrex é o coletivo negro da medicina. Para poder discutir a política integral de saúde da população negra na medicina, conseguiu incluir aulas, pelo menos, né? Uma dessas aulas eu fui dar na medicina e eu fui fazer uma pergunta sobre o quesito cor. Né? Assim, a pessoa perguntou, mas para que serve? Aí eu falei para ela, quando você faz uma política pública, você precisa do quê? Aí ela falou de dados. Aí ela pensou, tá, entendi. Então tá, você precisa dos dados do quesito cor. E aí eu perguntei quantos preenchem no prontuário quesito cor. E a maioria respondeu que sim. E eu fiquei surpresa, confesso. Mas aí eu fiz uma pergunta. Tá, mas quem é que responde essa pergunta? Aí as pessoas ficaram mais quietas e uma falou, não, eu pergunto para o paciente. Mas a outra falou assim, olha, professora, é que nós temos uma professora que ela diz para a gente que é constrangedor perguntar qual era a cor, raça de uma pessoa. E eu conheço essa professora porque a gente já trabalhou junto no hospital. Aí eu falei, então, nós temos um problema. Vocês, quando abrem o prontuário, fazem a anamnese de uma paciente, uma mulher, vocês perguntam se a mulher fez aborto? Aí eles falaram, perguntaram. Eu falei, pois é, mas aborto é proibido no Brasil. Não é constrangedor? Porque se você vai perguntar a cor e raça, você precisa primeiro saber por que você pergunta isso. Aí a outra falou, por quê? Eu falei, porque é preciso ter a autodeclaração. Mesmo que o Ronaldinho Fenômeno diga que é branco, é uma autodeclaração. Né? Essa autodeclaração é importante para a política e é uma questão que é preciso ser colocada. Ela só precisa ser aferida se há disputa de vagas. E aí precisa de uma comissão de heteroidentificação, entendeu? E mesmo a autodeclaração é complicada. No primeiro ano, foi 2010, eu acho, foi o primeiro ano que a pergunta sobre cor ou raça se tornou universal no IBGE. E aí eu estava toda contente, porque eu ia responder finalmente essa pergunta. Na época, eu tive um marido, segundo, que faleceu, mas na época ele ia trabalhar no censo do IBGE. Aí ele falou assim, eu não vou nem me meter, eu vou para lá. Aí eu fiquei toda contente para responder. Aí a pessoa fez as perguntas tal, aí a pergunta é clássica. Por favor, e qual é a sua cor ou raça? Aí eu falei, eu sou negra. Aí ela falou, porque aí eu falei que acho que eu respondi que era preta, porque você tem 5, né? Preta, pardo, branco, amarelo, né? Asiático e indígena. Né? Aí ela falou, mas você não é preta. Eu falei, olha só, é autodeclaração. O meu papel é falar, é responder, e o seu papel é escrever. Então, você, por favor, escreva o que eu estou lhe dizendo. Entendeu? Porque é autodeclaração, ela foi orientada para respeitar, e ela não está fazendo isso. Se essa pessoa fez comigo
E eu consegui responder. Assim, a quantas pessoas não foi perguntado ou não foi... Entendeu? Isso é comum. Eu participo do Comitê Técnico de Saúde da População Negra do Estado e do município. E aí, no município, a gente foi fazer uma discussão de área em área programática e área programática. E aí a gente descobriu que, agora, tomara que tenha melhorado, mas, na época, a P 1.0, que é do centro da cidade, ela não preenchia os dados do quesito cor em 23%, né, dos prontuários. Então, a gente foi fazer essa discussão de por que preencher, por que é importante, todos esses dados. Então, é preciso, para uma política pública, ter essa questão. Aí você fez uma pergunta que eu amo, que eu adoro, que é a dos docentes. Porque a minha tese é justamente quem são os docentes negros, as docentes negras da UFRJ. O UFRJ tem em torno de 4.000, um pouco mais de 4.000 docentes. Essas, até agora, eu só consegui chegar a 19 docentes negras. Tá? Isso é um número absolutamente ínfimo, né? E aí, uma das coisas muito fortes para mim eu vi uma vez uma postagem no Facebook de uma aluna negra do IFIX, que ela falou assim: chego aqui para mais uma aula no IFIX, que eu vou ter um professor branco falando, e eu vou ter que perguntar sobre questão racial, ele não vai querer responder. E ela falando que ia se aborrecer, já ia ser um saco. Quando ela levanta o olho, ela dá de cara com uma professora negra, docente negra. E ela fala da emoção que foi. Ela poder finalmente ver, poder trocar, poder falar. E essa questão das identidades não serve só para os alunos negros. Serve também para todo o alunado ver que todo mundo pode ser uma docente universitária, entendeu? E há o encaminhamento para uma discussão que ainda vai ao Consune, dia 22, me parece, que é para que o próximo concurso público para docentes tenha respeitada literalmente a cotas de negros. Por quê? Eu posso até dizer um número, vou dizer por alto, mas depois eu posso passar. Uma das pessoas da comissão dessa proposta, ela mostrou que das 120 vagas do último concurso para docentes na UFRJ, em que, em tese, teria que ter, pelo menos, deixa eu ver, dividindo por 5, deveria ter 25 docentes negros. O concurso teve muito menos, teve em torno de 9, 10. Por quê? Porque, por exemplo, no serviço social, quer fazer um concurso para 9 vagas, mas 2 num departamento, 1 no outro, 3 no outro, 4 no outro, só, entendeu? Só as vagas que são mais de 3 é que tem cota. No entanto, se fosse somar todas elas, as 9, teria que ter pelo menos 3 docentes negros nesse concurso. Entendeu? Mas não é isso que tem. Aí, desses 9, tem 1, porque a conta foi do departamento e não da unidade, né? Então, nessa história, se perdeu mais da metade das vagas que não estavam em cotas. Então, que isso fosse realmente respeitado, entendeu? Então, tem uma proposta que ainda vai ser votada no Consune. Eu imagino que, se a discussão de cotas, sabe, botou fogo na discussão lá no Consune, que dirá essa, né? Que é de docente. Mas é algo que a gente precisa pensar
a bem de uma universidade, a bem dessas discussões que precisam entrelaçar todos os temas. Não é obrigatório que um docente pesquise sobre o tema racial, mas é obrigatório que uma universidade coloque o representativo da sociedade brasileira dentro da universidade. Entendeu? Aliás, vocês sabem, o primeiro aluno negro de medicina da UFR, do que era a Faculdade de Medicina, foi um escravo que a família pagou para que tivesse um médico só para ela. Então, tem essas coisas. E isso eu soube por uma pesquisadora, a Diana Maú, que já está aposentada, mas ela era professora da Faculdade de Medicina do IESC, e ela queria muito que eu pesquisasse sobre ela. Eu falei assim, mas é que eu quero discutir sobre o racismo no trabalho. Então, mas tem essas questões também. Professora, a senhora falou que é membro da Comissão de Heteroidentificação da UFRJ. Eu gostaria que a senhora explicasse, afinal, o que é a heteroidentificação e como que a comissão pode ajudar a combater a fraude nesse campo. Então, o que é uma comissão de heteroidentificação? A autodeclaração é quando você se autodeclara, você define qual a cor ou raça que você é, né? Então, por exemplo, ao longo desse período tem aumentado o número de indígenas nos grandes centros. Então, algumas pessoas começaram a se autoidentificar como indígenas, por exemplo. E aí, num período em que antigamente era um problema ser negro, porque era uma coisa que discriminavam vexatoriamente, que as pessoas tentavam não ser negras de alguma maneira para conseguir ser aceitas na sociedade. E aí passou-se a ter só queria contar um parênteses, uma história. Eu fiz formação, fiz uma especialização em saúde do trabalhador e ecologia humana na Fiocruz. E aí teve um período pós-curso que teve um curso curto sobre gênero, raça e trabalho, né? Gênero e trabalho, na verdade. E aí foi umas pesquisadoras da UFBA, Universidade Federal da Bahia, e foram apresentar uma pesquisa de saúde que fizeram com os auxiliares de enfermagem. E aí, quando elas foram apresentar os dados, ela falou, nós consultamos um geneticista, e aí ela mostrou para ver qual era o tipo de nariz, de boca, de olho, cor de pele, cabelo. Aí a gente olhou, ficamos assim, sem entender. E aí a gente perguntou para ela assim, mas por que vocês precisaram de um geneticista? E por que vocês precisaram perguntar isso? Aí ela responde assim, é porque lá na Bahia, depois do Olodum, todo mundo passou a ser negro. Então, na verdade, é uma coisa positiva. As pessoas gostaram da ideia, da sua cultura e tudo mais, né? Então, tem essa história. Mas, a partir das cotas, existiu, finalmente, alguma coisa em que era positiva o fato de ser negro. Positiva no sentido que você podia ter um plus, uma possibilidade de entrar na universidade a partir dessa questão. E pensando, por exemplo, que na UERJ, você só pode entrar nessa questão a partir da renda. Então, não é todo negro que pode entrar na universidade, lá na UERJ. Meu enteado, por exemplo, ele é negro, tipo retinto, e como os pais, né, meu marido e a mãe dele, têm uma renda que é maior do que aquela faixa da UERJ, ele não entrou por cota.
né? Ele não solicitou a cota porque ele não poderia entrar em cota. Mas é só todo mundo olhar ali na UERJ que as pessoas vão achar que ele entrou por cota, né? Meu filho é um cotista da UFRJ, porque ele estava na FATEC, e então era escola pública e raça, né? Então, ele fez. Então, tem essa questão, né? E aí, as pessoas passaram a colocar a raça. Só que aí, como não se identificava, era só preencher, e as pessoas, no geral, não sabiam, mas é público a lista. Tanto que os coletivos negros começaram a denunciar, né? E teve uma confusão se punia, se não punia, só que é o seguinte, os dados são públicos, então qualquer um pode ver. Os coletivos, alguns dos coletivos, não foram todos, só publicaram o que está colocado em um lugar que ficou mais aberto, mas os dados são públicos. Mas tem pessoas, e aí a gente foi ter essa comissão de identificação. E aí a gente viu a justificativa das pessoas que foram denunciadas. Mas, mesmo assim, não foi todo mundo que foi reprovado, né? Mas as pessoas que foram reprovadas, elas diziam o seguinte, que o avô, que o tataravô eram negros, que moravam em periferia, e que... Só que, assim, não tem cota para a periferia, não tem cota para a região que moram, não existe cota para isso, entendeu? Tem cota social, então, se ganha pouco, a família... tem cota para isso, né? Metade das vagas da UFRJ, metade das vagas são para isso, metade das vagas públicas são para isso. E, assim, teve uma pessoa que levou a foto do tataravô e do bisavô, entendeu? Só que é o seguinte, não é o bisavô nem o tataravô que iam entrar na universidade. Era essa pessoa que não tinha nenhum traço. E aí, o que é olhado? É olhado cabelo, boca, cor de pele, nariz, todas as possibilidades do fenótipo. A cota racial é do fenótipo, não é pela história de vida, não é por onde eu moro, é fenótipo, entendeu? Só. E dessa forma, como a gente faz a comissão? No início, eu fui chamada junto com a Denise, que é uma assistente social, também militante do movimento negro, e juntamos com o antigo pró-reitor de pessoal, porque o de graduação se recusava a fazer. Não, isso foi na cota de trabalhadores da universidade, desculpem, não é era da PR4 mesmo. E era para o concurso público para a entrada. Então, que proposta nós fizemos? Que tivesse 5 pessoas e não era o Fred, que era funcionário da PR4, eu, que na época eu acho que já era do Nubeia, e a Denise, que é da odontologia, né? Assistente social da odontologia. E aí a gente pensou, tem que ser 5 pessoas. Por quê? Porque todo mundo tem uma impressão do que é ser negro no Brasil. E aí não podia ser só negros. Tinha que ter uma diversidade de gênero e de raça, né? Porque a gente não poderia dar a brecha de só negros escolhendo negros, porque podia ter algum questionamento jurídico. Então, isso foi 2016. E aí a gente começou a procurar pessoas que a gente conhecia que poderiam pensar nessa questão de uma forma importante e interessante. Nós montamos um curso para falar do que era, do significado e tudo mais. Esse curso teve uma duração de 40 horas.
O último curso, a gente teve uma duração de 90 horas. A gente trouxe outras pessoas com vários temas. Eu apresentei sobre a discussão da saúde, das políticas públicas, falei sobre isso. Meu marido falou sobre a questão da história no país. Então, a gente trouxe os vários temas, né, para se entender sobre o significado dessa questão de por que pensar rápido, por que pensar na política, o que era a política de cotas, por que o sistema de cotas, como é que foi essa construção. Quem foi dar aula nessa última foi a minha orientadora, né, que é a Rosana Ehring, que é professora justamente de políticas do ensino superior lá da educação, né, daqui da UFRJ. E, então, a gente chamou essas pessoas e então, eram umas 35 pessoas, a gente formou 7, ia poder ter 7, e que a gente tentou dar essa formação para que o entendimento fosse único, entendeu? Já que, pelo número de pessoas, não dava para ser... A gente não ia terminar nunca, se fosse só assim. Então, a gente misturava. Então, tinha sempre, numa mesma comissão, preto, pardo, branco, homem e mulher. Então, dos 5, não podia ter só mulher, ter só homem, podia ter só negro, não podia ter preto, não ter pardo. Então, a gente fazia essa mistura. E, no início, a gente não perguntava nada. Só olhava, a pessoa lia. E era interessante que, no início, a gente dizia assim, eu, fulano de tal, concorro ao cargo tal, e me autodeclaro negro. No início, tinha 2 problemas. O primeiro, que a pessoa, às vezes, olhava para a gente, mas eu não disse que era negro, eu disse que era pardo. Aí a gente tinha que explicar que preto e pardo junto é negro. Então, aí o que a gente passou a dizer? Que eu sou pardo ou preto. Isto é negro, porque aí não tinha discussão, né? Outra coisa que a gente passou a fazer é retirar o cargo que a pessoa ia, para não influenciar no nosso olhar, entendeu? Para a gente não poupar pessoas de cargo mais do nível médio e ser mais rígido com alguém do nível superior, para ter mais, entendeu? Então, para não influir isso, a gente colocava essa questão. E nesse ano, agora, a gente, com a questão das fraudes, antes de sair da última gestão, foi feito também com a questão das fraudes. O que era? Porque o Ministério Público já tinha indicado, já tinha chegado lá e precisava ter uma resposta da FRJ. Então, montamos a mesma comissão no início e depois a gente juntou os alunos nesse último ano agora. Juntamos os alunos, porque se eles podem ser integrantes do Consune, por que não ser também integrantes de uma comissão de heteroidentificação? Mas eles passaram pelo mesmo curso, pela mesma discussão, tirar todas as dúvidas. E assim, por vezes tem dúvida? Por vezes tem, porque você tem que atentar a todas as coisas. Por exemplo, existe, não sei se vocês conhecem o que a gente chama de sarará. Sarará é aquela pessoa que tem pele um pouco mais clara, mas o cabelo é todo... não nem chega a ser cacheado, entendeu? É todo muito crespo, né? Sim. E tem traços, nariz alargado assim, né? A boca e tal. Então, a gente não pode ver só sobre a pele, porque aí tem que entender que aquele é uma pessoa negra, só que é mais do tipo sarará. Tem aquelas pessoas que alisam o cabelo e a gente tem que olhar, né? Mas olha os traços também. Se a pessoa não tem nenhum traço, aí a pessoa assim, não, mas é que eu moro na Baixada Fluminense e meus primos são todos negros, mas não são os primos que estão querendo a vaga, entendeu? Então, quando o primo for tentar a vaga, tá.
mas essa pessoa não tem um traço, entendeu? É muito mais sobre como a pessoa vai, se a pessoa vai sofrer ou não racismo na sociedade, e muito menos sobre os antepassados dela, né? Exatamente, porque o antepassado dela, negro, vai sofrer racismo na rua. Essa pessoa não vai sofrer o mesmo tipo de racismo. E uma das perguntas que eu me faço quando eu olho é assim: essa pessoa vai ser parada pela polícia? Essa pessoa vai ser impedida de ser chefe? Sabe, a trajetória profissional dela vai ser afetada por isso? É uma pergunta que eu faço quando eu olho. Então, é justamente sobre isso. Essa vida vai afetar a vida dela, esse tipo de coisa? Porque uma pessoa... porque na década de 80, a gente falava assim para a pessoa: você está vendo seu nariz, você está dizendo que é branco, mas olha só a tua história. E havia uma identidade também racial pela sua ancestralidade, né? Mesmo uma pessoa que tem esse histórico, ela se sente negra pela sua história ancestral. Mas, e tem acontecido agora com algumas pessoas que elas se autodeclaram negras, mas elas não se colocam para a utilização das cotas, porque elas sabem que vão ter privilégio, né? O privilégio branco, né? Embora ela tenha a questão racial na sua ancestralidade, entendeu?